Fala pessoal, boa noite, como é que vocês estão? Bom, na aula de hoje a gente vai falar sobre Deep Links, tá? É uma função que permite que a gente abra o aplicativo com uma determinada linha já carregada dentro do formulário, tá? É uma função que auxilia muito, tá? Quem faz o gerenciamento das informações no aplicativo, seja através de Power BI ou alguma outra ferramenta, tá? Desde que você consiga fazer a conexão com a lista do SharePoint. Então, ela permite que você carregue as informações bem mais rápidos do que você abrir o aplicativo e usar um campo de pesquisa para poder digitar o ID, tá? Ou algum termo que remeta à linha que você está buscando, tá? Nós vamos começar instalando o Power BI. No meu caso, ele já está aqui, mas para você que não tem, você pode pesquisar por BI Download no navegador, tá? Ou senão você pode vir aqui no Microsoft Store, ok? Vem aqui na barra de pesquisa e pesquisa por Power BI. No meu caso aqui ele vai aparecer a opção abrir porque ele já está instalado, mas para você que está a instalar, só instalar e consequentemente aí você pode abrir logo após a finalização, ok? Opa. Então aqui nós vamos fazer o seguinte, vamos abrir o Power BI. Enquanto o BI abre, nós vamos vir aqui na nossa tabela de ocorrências e vamos editar dados, ok? Bom, aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos copiar do HTTP até o final da nossa conta, sem a barra, ok? Nós vamos copiar esta informação. No Power BI nós vamos vir aqui em obter dados de outras fontes, tá? E assim que ele abrir a caixa de diálogo, nós vamos pesquisar por SharePoint. Pode ser lista do SharePoint Online ou apenas lista do SharePoint, ok? Abrindo aqui o diálogo, nós vamos colar o nosso e-mail, tá? O nosso e-mail não, desculpa, o nosso link. Nós vamos vir aqui, tá deslogado, tá vendo? A opção entrar aqui. Então nós vamos vir aqui em conta Microsoft e vamos clicar em entrar. Eu vou buscar o meu e-mail aqui. Podemos confirmar dando um sim. Pronto, você está conectado, podemos dar um conectar. E aqui ele já está fazendo download das informações, ok? Como nós temos mais de uma tabela, ele vai trazer todas as informações aqui do nosso site, tá? Então aqui nós queremos somente a tabela ocorrências e vamos clicar em transformar dados. Agora sim, ele vai fazer download das informações, ok? E aqui nós vamos fazer algumas modificações bem simples, tá? Nós vamos selecionar a coluna ID, a coluna área, estação, prioridade. Segurando o Ctrl, ok? Ocorrência, ação, status, elevar e created. Picture, duração, abertura. Ok. Tudo selecionado, tá? As informações que nós queremos, ok? Nós vamos vir aqui em remover colunas e remover outras colunas. Pronto. Agora nós temos somente as informações aqui que nós queremos. A created nós podemos remover também, ok? Não tem problema. Aqui, para não ficar várias etapas, eu vou aproveitar aqui, vou dar 2 cliques, copiar o nome created. Aliás, vou apenas remover o created daqui. Pronto, removi o created. Agora aqui em abertura, eu vou transformar em data, ok? E
Por enquanto, apenas isso, ok? Que esse não é o dado que realmente importa para a gente. Vamos apenas aqui transformar em números inteiros o ID. Perfeito. Vamos fechar e aplicar. E vamos aguardar o BI fazer a carga dos dados. Ok. Aqui está o BI já com os dados carregados. Vamos apenas clicar aqui em salvar como e vamos salvar. Dê um nome qualquer, tá? Pronto, tá aqui o nosso Power BI. Agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos aqui dentro de app, tá? Nós vamos selecionar aqui na árvore o app. Vamos em onStart, tá? E aqui nós vamos definir dois parâmetros, tá? Vamos usar aqui param e vamos chamá-lo de tela. E o próximo nós vamos usar o set. Vamos chamar de PID e ele vai receber o param ID. Ok. Quando nós criarmos aqui, fechar aqui parênteses, então quando nós criarmos a variável ID, ela vai receber, assim como a tela, dois valores que virão do Power BI, ok? Porém, para a gente não ficar copiando param ID para fazer código, eu prefiro jogar ele aqui dentro de uma variável bem curtinha, tá? Então, saindo daqui, nós vamos dentro do evento Start Screen. E aqui nós vamos usar a nossa primeira condição, ok? Então, aqui eu vou definir if diferente de isBlank, tá? Param tela, que é o que nós criamos lá, tá? Se ele for diferente de branco, ele vai para o S. Aqui eu acho que não precisa do navigate, ele vai para o S formulário. Caso contrário, ele vem para bem-vindo, ou seja, então se ele recebe valor, ele vai para o S formulário. Ou seja, se ele recebeu o valor, ele está diferente de isBlank, ok? Se ele estiver em branco, ele continua no bem-vindo, tá? Então a lógica é esta. Perceba aqui que não deu erro, esse xzinho aqui é por conta, como eu comentei na aula anterior, a gente está fazendo divisão por zero, ok? Então aqui, ó, pode ver que nas fórmulas aqui não tem erro nenhum. Ok, então um parâmetro já foi utilizado corretamente, perfeito? O próximo nós vamos utilizar aqui no nosso formulário, ok? Bom, o próximo passo agora é vir aqui no OnVisible do aplicativo e criar uma nova condição, tá? Então a gente vai usar o comando if, tá? E vamos dizer o seguinte: se PID for diferente de branco, tá? Se ele não estiver em branco, eu quero que o meu edit, vou até separar aqui, eu quero que o meu edit ele seja true e também vou criar uma nova variável chamada pdata. Tá? Eu quero que pdata seja os dados que ele vai trazer do PID. Tá? Então, como que eu faço isso? Vou usar aqui o lookup, tabela de ocorrências, qual que é a condição?
que o ID ele seja igual, tá? O meu PID. Não vou usar a próxima condição. Aqui eu só vou acrescentar o value, tá? Vou fechar o meu set, o meu lookup primeiro, vou fechar o set, e agora eu posso partir para a próxima condição, tá? Que é o caso de falso. Então, se ele for falso, ele vai repetir todo este bloco que já estava, ok? Vou avançar aqui mais um item, vou eliminar esses ponto e vírgula e vou fechar o meu if. Então aqui, sem erro nenhum, perfeito. Tá. E aqui nós vamos fazer o seguinte. Vamos salvar nossa aplicação. Vamos selecionar os itens e substituir, tá? Onde tem o G histórico, eu vou substituir pelo meu pdata, tá? Então aqui o meu ID vai ser igual pdata.id área, tá? Por que eu estou fazendo isso? Como eu eliminei o histórico, eu não vou carregar mais dados diretamente dele. Posso utilizar? Posso utilizar, sem problema nenhum. Só que a única condição, eu deixei apenas invisível, eu vou clicar aqui. Cadê histórico? Vou deixar aqui invisível. Pronto, tá aqui. Quando eu clicar aqui, ele não vai só definir o ID como true. Eu vou acrescentar aqui o meu set pdata this item. Bom, pronto. Somente isso, bem simples, e ele vai começar a receber as mesmas informações que o PI vai enviar para o ID, e nós criamos a condição de trazer os dados para cá. Parece complexo, mas não é. É bem simples, ok? Então, só reformulando, tá? Para não ficar, talvez o vídeo fique um pouco extenso, mas para ficar bem claro. Eu estou trazendo aqui um PID, tá? Que ele vai vir do BI, tá? Esse daqui é um parâmetro. E eu estou pegando os dados do meu parâmetro, o ID que está dentro do meu parâmetro, e estou criando uma variável para carregar a linha completa daquele determinado ID que veio do Power BI. Então é por isso que eu estou dando lookup, tabela ocorrências, PID igual o ID da minha tabela ocorrências, tá? Então aqui eu trago o ID e aqui eu trago toda a linha baseado, filtrado pelo ID, tá? Então eu uso essa mesma variável de pdata aqui, que vai determinar os valores que vão ser carregados no formulário, aqui na canetinha da minha galeria. Perfeito? Bem simples. Qualquer dúvida pode utilizar o comentário que eu posso reforçar aqui esse código, tá bom? Então eu vou vir aqui no histórico, vou deixar invisível porque eu não quero mais utilizar ele, ok? Então aqui onde tem G histórico, eu vou mudar para pdata. Eu vou fazer isso em todos os itens e já retorno, ok? Então, pessoal, foi feito aqui a substituição, tá? Do pdata, inclusive no botão, tá bom? Então, a gente não pode esquecer aqui do botão, tá? Então, a gente está fazendo o ID com o pdata que ele trouxe, ok? Bom, pessoal, aqui agora nós vamos fazer a publicação do aplicativo, ok? Então aqui, pessoal,
vamos fazer o seguinte, eu vou ver até que ponto aqui esse link é necessário para a gente, ok? Então deixa eu, acho que esse daqui é o ID aqui, vamos remover aqui do tenant adiante. Então vamos dar um Ctrl C, vamos colar, beleza, abriu o aplicativo. Então, só voltando aqui, vamos remover aqui da exclamação, ok? Em diante. Então, o ID do nosso ambiente e aqui é o ID do aplicativo. O que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos adicionar os dois parâmetros que nós criamos. Então, vamos utilizar o e-comercial, ok? Vamos escrever a palavra tela, dar um ok, o sinal de igual, e vamos escrever ok. A nossa condição é que se tela recebe em branco, ele faça alguma coisa, e se recebe algo, faça outra. Então, não importa o que a gente está escrevendo aqui depois do igual. Ele só precisa receber uma informação. Posso colocar ok, posso colocar um, tanto faz, não tem problema. Então aqui eu vou colocar um e-comercial, tá? Novamente, e vou entrar com o ID em minúsculo, que foi o parâmetro que nós utilizamos, e vamos ver aqui. Vamos ver aqui na tabela. Vamos pegar o ID 21 aqui, ó, 21. Então ele tem que retrazer empilhadeira indisponível, equipamento substituído, aberto, liderança, 0 horas, 1 minuto e 26. Vamos colocar aqui o número 21, que é o ID que a gente quer. Vamos ver se funciona. Se não funcionar, talvez a gente tenha que substituir aqui o primeiro e-comercial por interrogação, não tenho certeza. Ó, não foi, tá? Então vamos fazer o seguinte, aqui depois do ID do aplicativo, aí era sinal de interrogação, tá? Então nós mantemos a interrogação, tá? E entramos com os dois parâmetros que nós criamos, ok? Tela e ID. Então aqui, retornou montagem, estação 2, nível 1, 0 horas, 1 minuto 26, empilhadeira disponível, equipamento substituído. Vamos fazer uma modificação aqui, vamos alterar para fechado. E vamos tirar da liderança e vamos mandar para a gerência. Vamos salvar aqui. Beleza, salvamos, resetou as informações, tá? Com exceção aqui, depois a gente pode revisar, não é o intuito da aula agora, mas a gente pode ver se a gente deixou passar alguma coisa. Mas as demais informações voltaram para a posição correta e apagaram aqui as ocorrências. Então, voltando na tabela, tá aqui as informações, vamos atualizar ela. Então, beleza, pessoal, atualizou a tabela e aqui está, funcionando perfeitamente, tá? Mantemos aqui o horário, tá? Ele ficou igual, mas nós mudamos o status para fechado e também nós baixamos o elevar para gerência, ok? Eu vi aqui que a gente perdeu a prioridade, tá? Então vamos checar aqui na parte de prioridade. Ok, pessoal, aqui o problema é que nós estamos utilizando var prioridade, tá? Dentro do campo prioridade, tá? Ele não está recebendo valor nenhum porque nós não estamos modificando, tá? O que nós vamos fazer aqui é bem simples, ok? Vamos pegar aqui o R prioridade e nós vamos reaproveitar ele. Vamos copiar o nome do objeto, tá? R prioridade. E a gente vai ter que fazer a inversão.
Bom, sumiu o erro, tá? Então aqui, o que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando o valor de prioridade, tá? Ele vai reconhecer se é nível 1, transforma em 1, nível 2 transforma em 2, nível 3 transforma em 3, tá? A gente está fazendo o reverso aqui dele. Vamos publicar. Então, beleza, ele retornou em branco, que é o valor que ficou lá em data, tá? Então aqui, nós vamos selecionar aqui nível 3, tá? Vamos salvar. Ok, salvamos a informação, tá? Vamos ver se ele vai aparecer nível 3 aqui. Perfeito, pessoal. Nível 3. Então, foi isso. Nós copiamos o código e apenas revertemos ele, para ele trazer o valor numérico e transformar em texto, para ele que reconheça, tá, qual que foi o texto que está selecionado, e depois faz a conversão novamente para ele salvar o valor aqui. Perfeito, pessoal? Agora a gente vai lá no Power BI para fazer a modificação, ok? Então, nós já temos aqui o nosso link funcionando. Dentro do Power BI, nós vamos acrescentar aqui um objeto do tipo tabela. Vamos trazer aqui algumas informações. Trazer tudo. Não se preocupe em deixar ordenado, não. É só um aprendizado, tá? Então aqui já está os dados carregados. E nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos vir aqui em modo de exibição de tabela e vamos criar uma coluna, uma nova coluna, tá? Uma coluna condicional aí. Não condicional, uma nova coluna. Vamos vir aqui, tá? Vamos copiar o nosso link. E vamos renomear a nossa coluna para link, tá? E vamos colar aqui o nosso texto, tá? A única coisa que nós vamos fazer aqui é tirar o ID. Vamos usar o e-comercial para concatenar as informações e vamos escrever ID referenciado pela nossa tabela. Então vamos fechar aqui, tá? Vamos acrescentar um novo e-comercial e acrescentar a cerquilha. Cerquilha, perdão. Ok, vamos ver aqui. Então tá aqui. Então tá vendo, ó? ID 17, 16, 17, 18. Nosso link com 16, 17, 18 e a cerquilha. Perfeito. Nós vamos vir aqui em categorias de dados e vamos usar cadê? O URL da web, tá? O URL da web. Então aqui na nossa tabela nós vamos acrescentar o link. Então ele carregou o link aqui pra gente, não precisamos deixar ele nesse comprimento, nós vamos simplesmente vir aqui em formatar o visual, tem aqui ícone da URL e ativa. Só isso. Então agora, quando nós clicarmos aqui, nesses links, ele tem que abrir o navegador, tá? Então vamos ver um seguinte aqui. Vamos ver aqui, ó. ID, eu peguei o ID. Contagem de ID, vamos mudar aqui só para facilitar a visualização. Vamos tirar o contagem de ID e usar o não resumir. Então, perfeito. Então, vamos pegar aqui os 50, serviço executado, manutenção preventiva programada. Manutenção preventiva programada, serviço executado. Então, pessoal, a videoaula de hoje foi essa, tá? Eu sei que as informações, as informações passadas hoje são um pouco mais complexas que as aulas anteriores, mas essa é a vida de quem trabalha com essas informações, tá? Com desenvolvimento de sistemas e tudo mais. Isso porque ainda é low code.
tá? Geralmente para quem trabalha aí com C Sharp, Python, a dificuldade é um pouco maior. Mas o canal ele é voltado para desenvolvimento de ferramentas para a indústria, tá? Mais no dia a dia do setor industrial aí, não que isso não seja aplicável a outras áreas, a outros setores, tá? Mas o que eu quero dizer é que o usuário final, ele é o seu cliente, tá? Então a gente sempre faz o melhor para que o usuário final, ele consiga trabalhar bem com a ferramenta. Então hoje eu mostrei, além do próprio aplicativo, como trazer a conexão aqui para o Power BI e como gerar esse link dinâmico aí para facilitar a vida de quem controla essas informações, ok? Qualquer dúvida, não hesitem, podem chamar aí no campo de comentários, assim que for possível eu respondo, ok? E aguardo vocês na próxima aula. Desejo a todos aí uma ótima noite e fique com Deus.